Olá pessoal, aqui Rubens Souza da RSA, dando sequência aos nossos vídeos. Vamos falar sobre as armadilhas no processo de seleção agora dos profissionais. Tá? Um pouco diferente das empresas, os profissionais sofrem ou são vítimas de um maior número de armadilhas. Tá? Eles estão um pouco sozinhos nesse processo. Tá? Depois a gente no final volta a falar sobre isso. A primeira armadilha, tá, é o foco no salário, né, o foco no dinheiro. É óbvio que a gente quer ganhar mais, né? É óbvio que num processo de troca de empresas a gente dá saltos maiores do que a gente dá numa carreira dentro da organização, que são pequenos passos de crescimento. Né? Então a gente às vezes fica fascinado por isso. Mas lembre-se que dentre os 4 fatores que envolvem, vamos dizer assim, a relação de um profissional com a empresa, o primeiro deles é um bom sobrenome empresarial, o segundo é um bom projeto, o terceiro é um bom ambiente, e só o último é a questão da remuneração. Então, a remuneração não pode ser o foco que o profissional está buscando num processo de troca. Ele necessariamente vai ganhar mais, né? Mas não é o que deve se nortear ele primeiro. Quando eu vejo alguém muito interessado em detalhes, em processo de remuneração, eu noto que os motivos da troca não são os melhores. Tá? Dinheiro motiva por um tempo muito curto. Né? A motivação vem de outros processos, do desafio, do encantamento com o projeto. Né? O dinheiro ele logo é incorporado e deixa de ser remuneração, deixa de ser interessante. Né? Então, não foque na questão do dinheiro dentro de um processo seletivo numa primeira instância. No final, você vai discutir dinheiro. Bom, uma segunda armadilha, né, é os bastidores da organização para onde a gente está se candidatando. Né? É importante conhecer a empresa. Assim como a empresa estuda o seu currículo, você também tem que estudar o histórico da organização. Né? Existem empresas em dificuldades e você até poderá se associar a isso porque você tem um bom conhecimento ou porque você tem interesse em viver aquilo, mas não por ignorância, não por não saber, não por não ter pesquisado o passado e o presente e, se possível, os projetos futuros daquela organização. Né? O desconhecimento do cenário, o desconhecimento da empresa é uma armadilha que no futuro pode trazer muitos dissabores se a gente não tiver feito um estudo muito cuidadoso do projeto e da empresa para onde a gente está entrando. Bom, a terceira armadilha é alta rotatividade. Às vezes as pessoas têm hábitos de trocar muito facilmente, né, por se entusiasmar com o projeto ou por querer ver uma novidade. Principalmente hoje em dia, as atuais gerações são muito móveis, né, muito sedentas de novidades. Né, mas o nosso mercado, principalmente aqui na região sul do país, é muito conservador. As empresas gostam que o profissional permaneça bastante tempo. Né? Tanto que, quando são feitas análises de currículos, as empresas procuram ver se os profissionais passaram bastante tempo nas casas anteriores. Né? Então, não é uma boa política trocar muito facilmente. Né? Isso vai ser notado. As empresas, inclusive assim, com períodos parecidos, ficou 6 meses, ficou 1 ano, ficou 2 anos, é pouco tempo pela ótica da organização. Então, cuide disso, porque você tem que ter uma lógica na troca, vai ter que ter um processo consistente de troca na tua carreira. Isso vai ser analisado por quem contrata. Né? Então, cuidado nesse sentido. Né? Um terceiro ponto que tem a ver até com a questão da remuneração, tá? Eu qualifico a armadilha como uma proposta poupuda. Né? Existe uma lógica numa hora de trocar. A organização muitas vezes paga entre 20% e 25% a mais para um profissional que está saindo do seu projeto para entrar no projeto da empresa. Né? Dentro de normalidades é isso. Né?
Quando o valor extrapola em muito, né, às vezes, por desejar muito um profissional, pode chegar a 30%. Mas nenhuma organização paga 50% a mais. Nenhuma organização paga 100% a mais. Então, se a proposta envolver valores fora do normal, cuidado, né? Quanto maior a oferta, maior o risco. Quanto maior a oferta, maior a exigência que virá do outro lado. Né? Então, não se deixe fascinar por uma proposta demasiadamente fora da curva, tá? Ou fora do que são práticas de mercado. Tá? Você pode estar sendo atraído por um projeto que tem um risco muito grande. Né? Então, existe uma lógica nisso. Se a empresa está disposta a pagar 20 mil reais, né, e você ganha 10, talvez a diferença seja muito grande. Talvez tenha alguém que está ganhando 15, que esse seja o interesse. Então, não se deixe fascinar por dinheiro. Dinheiro vem depois, numa segunda etapa de avaliação. Muito bem. A outra armadilha eu chamo de cama quentinha, e é o oposto da alta rotatividade. Há muito tempo nós tínhamos uma tendência a permanecer muito tempo nas organizações, né? E isso mudou um pouco, né? Vocês imaginem uma noite chuvosa e fria como tem aqui nos nossos invernos, e você numa cama quentinha. É difícil sair dela, né? E assim eu vejo muitos empregos. O emprego é como se fosse um casamento, tem ciclos de avaliação. As partes têm que gerar contribuição profissional para a empresa para o profissional. Então tem momentos em que tem que avaliar se tu está sendo contributivo e se a empresa está sendo contributiva para a tua carreira. Normalmente acontece a primeira vez lá pelo seu sétimo ano de relação, depois lá pelos 10, depois pelos 15. Quando passa dos 15, fica muito difícil trocar. Então, você tem que avaliar o seu projeto, de modo que se vier uma proposta, você não perca essa proposta por uma questão de acomodação. Nem você vai trocar, deixar uma situação boa realmente de contribuição das partes por um projeto, simplesmente por trocar, botar fora uma construção de carreira, quanto você não pode deixar a sua carreira estagnar, porque é uma situação cômoda ou confortável, você está numa super zona de conforto. Né? Essa avaliação da carreira é um processo permanente. Né? Você precisa estar atento aos sinais de satisfação, de crescimento, né? Se isso for alguma coisa que está no seu projeto de vida, no seu projeto de carreira. Né? Então, tem que ter cuidado para não perder boas oportunidades porque a cama está quentinha. Eu brinco aqui que às vezes um cavalo branco encilhado passa uma vez só, às vezes duas ao longo de uma carreira. Se você está muito acomodado, você pode às vezes perder uma muito boa oportunidade. Bem, uma outra armadilha é a falta de fidelidade. Existem momentos dentro da organização que são importantes para ela. É uma missão que foi dada a você, profissional, para realizar um trabalho que vai ser de grande importância estratégica, de muita significação. Né? Se você está no meio desse projeto, talvez não seja a hora de trocar. Às vezes tu aleja uma empresa ou um projeto porque tu trocou no meio, né, só por uma questão às vezes meramente econômica. Tudo. Eu sei que a empresa tem responsabilidade por te manter satisfeito e envolvido se ela tem um projeto novo. Mas também você tem uma responsabilidade de concluir as missões, né? de entregar aquilo que você foi contratado. Uma falta de fidelidade, às vezes, é imperdoável. Né? Então, cuide dos projetos que você está...
vincular a sua saída à conclusão de etapas, né? Você vai se sentir melhor, a empresa que está te contratando também perceberá isso, a empresa que você está saindo entenderá a sua mudança. Nós temos aqui no estado, principalmente na região sul, relações de ética, de fidelização, que são muito valorizados. Ninguém perdoa muito alguém que trai um projeto. Então, cuide do seu momento, cuide para saber. Às vezes, dizer não para o projeto é muito importante. Eu, muitas vezes, já vivi casos em que o profissional estava tão bem colocado que ele simplesmente agradeceu ao Rubem: não posso, cara, estou no meio do projeto, não é hora de eu sair, vai ficar muito mal. E eu entendo e valorizo isso, porque a gente não força um movimento de saída, ele tem que ser espontâneo. Portanto, cuide do momento porque você estará fazendo opção. Muito bem. A outra armadilha eu chamo de filme queimado, né? Queimar o filme, né? É muito ruim para a organização, para o headhunter e mesmo para o profissional se ele entra num processo seletivo sem alguma possibilidade dele aceitar a proposta, dele trocar. Muitos profissionais gostam de participar de processos seletivos para que eles se avaliem, para eles analisarem como é que está o mercado, mas quase que em nenhum momento eles estão dispostos a trocar verdadeiramente, né? Isso é uma situação que gera muito desgaste, porque normalmente um profissional que entra de sangue doce, como a gente diz no processo, a tendência é que ele vá bem no processo, porque ele tirou a ansiedade, porque ele sabe que no fim ele não vai ir, né? Ele está ali muitas vezes para conhecer. Já teve casos na história assim que tinha os candidatos profissionais, eles diziam: Rubens, se tiver algum processo me põe, mesmo que eu não vá, né? Eu digo, não, isso não existe, porque o desgaste de tu escolher alguém que nunca esteve disposto a ir é muito ruim. E se isso fica visível, né, queima o filme do profissional para a empresa, para o headhunter, isso fica explicitado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o hunter também tem que ter sensibilidade para mostrar para a pessoa que esse processo não leva a um final legal, ok? Bom, o último, e talvez um dos mais traumáticos, assim, das armadilhas, é o que eu chamo de leilão, né? Um profissional, ele participa de um processo de seleção livremente, né? Ele está empregado e tem a opção de dizer não, né? Ele está empregado, ele pode não aceitar uma proposta, isso tudo é permitido, né? Mas o que não é permitido é alguém participar de um processo seletivo, ser escolhido, discutir as bases da sua remuneração, né, datas de entrada, todas as variáveis, e aí ele aperta as mãos, volta na sua organização com uma proposta concreta na mão e negocia a sua permanência. Isso é, digamos assim, imperdoável. Enquanto você não apertar as mãos, você pode desistir, você pode estar optando por permanecer onde está. Mas depois que você deu a sua palavra, que você selou um contrato, fica muito ruim. Eu sei que muitas vezes as empresas elas têm o hábito de querer pagar numa situação de saída. O profissional pediu para sair, então revê o caso dele, dá um aumento, promete uma viagem. Não é a hora, né? Você é uma organização que tem a chance de estar valorizando seus bons profissionais, não é na hora da saída, é quando ele estiver merecendo, na verdade. Eu sei que isso às vezes estimula o leilão. O profissional sabe que se ele não tiver alguma coisa para oferecer ou pressionar, ele não vai ser promovido, né? Mas não são boas políticas. Na hora em que você definiu que você que você apertou as mãos, volte na sua organização apenas para se despedir, para dar um prazo adequado para que ela se reorganize, para deixar claro o seu movimento de saída. Não é hora de negociar. E você, empresa que recebe
uma decisão de saída do profissional, talvez também não seja a hora de negociar, né? Agradeça o trabalho, lamente se você não valorizou aquele profissional, mas não é hora de estar fazendo negociações, né? É muito desgastante quando alguém aceita um processo, às vezes ele pede 30 dias para trocar e ele gasta esses 30 dias negociando e quando toda a nova organização está preparada para recebê-lo, ele desiste e resolve permanecer. Isso é um dos maiores desgastes, né? Então, não faça isso, né? Bem, vocês vejam, existem muitas armadilhas que alguém que está entrando num processo de seleção pode ser vítima, né? Como eu disse, as empresas elas têm suporte, né? Elas discutem uma oportunidade ou uma contratação às vezes com muitas pessoas, às vezes são assessoradas por hunters, então elas ocorrem em menos armadilhas do que o normal. Um profissional muitas vezes decide sozinho, ele não fala com a sua família, ou se ele fala, o tipo de contribuição é cheia de emoção. Então ele precisaria também ter alguém isento que pudesse ajudá-lo na tomada de decisão para que ele cometa o mínimo de erros possíveis, né? Assim, a chance de um lado ou de outro terem uma boa contratação é grande. Muito bem, pessoal, desculpe, o vídeo foi grande, mas as armadilhas são muitas. Então, no próximo, que eu acredito que talvez seja até uma quarta etapa dessa série, seria falar um pouco sobre a parte dos hunters, as armadilhas que estão envolvidas nas consultorias que assessoram esses processos e como é que esse mecanismo funciona. Espero que tenham gostado, espero contribuir. Por favor, compartilhem e nos encontramos no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos.